Capítulo 8. Esperança. Destrancando a caixa de tesouros. Esperança é uma das maiores palavras do vocabulário cristão. Paulo escreveu aos Coríntios: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13:13. Temos aqui uma tríade de virtudes cristãs. Uma delas é a esperança. A maturidade espiritual obrigatoriamente inclui uma firme esperança. A própria palavra esperança brilha como luz na escuridão, gozo em meio à tristeza, vida em meio à morte. Você pode imaginar como é a vida daqueles que possuem falsas esperanças ou que vivem sem esperança alguma. Os hipócritas têm uma falsa esperança. Estão contando erroneamente com segurança após a morte, com o céu ou com uma vida feliz no porvir. Mas as Escrituras dizem: qual será a esperança do ímpio quando Deus lhe arrancar sua alma? Jó 27:8. Assim, alguns têm falsas esperanças na religião, enquanto outros mantêm esperanças inúteis em suas riquezas. A Bíblia afirma que há pessoas que não têm qualquer esperança. O mundo pagão está sem esperança e sem Deus, Efésios 2:12. Conhecendo as filosofias pagãs nos dias de Paulo, podemos compreender facilmente o motivo. Alguns acreditavam que a alma, por breve tempo prisioneira do corpo, um dia haveria de partir relutantemente através de um último suspiro ou de uma ferida aberta. Então, a alma entraria no Hades, a sepultura, o mundo das trevas, e passaria o resto da eternidade lamentando a sua existência sem conforto algum. Teógenes declarou: Na minha juventude deleito-me no prazer, pois em breve ficarei sob a terra e serei tão mudo como uma pedra, abandonado à luz do sol que tanto amo. Embora eu seja um bom homem, nada mais verei. Isso é falta de esperança sem Deus. Qualquer pessoa honesta e objetiva que não busca o refúgio na bebida ou nas drogas acharia quase impossível viver sem esperança. Os homens precisam ter confiança no futuro se quiserem sobreviver no presente. Romanos 8:24 fala dessa questão no que concerne aos crentes. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Este versículo sugere que tudo a respeito de nossa salvação pode ser refendo no tempo presente. A plenitude da salvação é uma esperança para o futuro. Conte as maneiras. Embora não seja possível investigar tudo o que a Bíblia diz a respeito da esperança, vejamos algumas declarações gerais. Primeiro, a Bíblia diz que nossa esperança tem de estar em Deus, somente em Deus. Ele é o único lugar seguro para a nossa esperança. No Salmo 43:5, lemos: Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A Bíblia também nos diz que a esperança é um dom de Deus, um gracioso presente. 2 Tessalonicenses 2,16. A esperança é uma graça divina, mas tem um princípio e um meio também. Deus outorga ao homem esperança, confiança, consolação e segurança para o futuro. Tudo isso se aceitarmos o seu dom. Onde posso obter esse dom? Talvez você se pergunte. A Bíblia nos diz que a esperança vem através das Escrituras. Quando você lê a palavra de Deus, quando a compreende e crê nela, então você adquire esperança. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4. Se você não crê na Bíblia, necessita de esperança. Se quiser ter confiança, quanto ao futuro, confie na palavra de Deus. Podemos apresentar outro fato a respeito da esperança. Ela é assegurada pela ressurreição de Cristo. Se Deus apenas dissesse: Pode confiar em mim quanto à sua morte, eu receberei através dela. Isso já seria suficiente. Porém, temos uma esperança ainda maior, porque vimos Cristo passar pela morte e vencê-la. Ele conquistou a morte. 1 Pedro 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança é ainda confirmada em nós pelo Espírito Santo. Romanos 15:13. E o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Um dos ministérios do Espírito Santo é convencer o crente de que ele possui esperança para o futuro. O reconhecimento deste fato age como uma tremenda defesa contra Satanás quando ele procura nos abalar ao que diz respeito ao nosso futuro.
Sem esperança, poderíamos começar a temer, mas a esperança nos defende contra Satanás e seus ataques. Para saber mais sobre esperança, leia 1 Tessalonicenses 5,8. Este trecho fala do capacete do cristão, ou seja, a esperança da salvação. Satanás aparece com sua imensa espada procurando destruir sua confiança, mas você simplesmente lembra que o Espírito de Deus confirmou, através da ressurreição de Cristo, o seu dom gracioso, a esperança. Assim, a espada de ataque esbarra no seu capacete, não lhe causando qualquer ferimento. Permita-me ressaltar algo mais a respeito da esperança. A esperança tem de ser contínua. Entre as muitas passagens que falam a esse respeito, lemos no Salmo 71,14: Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Outra coisa maravilhosa acerca da esperança é que ela produz alegria. Salmo 146,5: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Por que ele é bem-aventurado? Porque a esperança produz alegria. É necessário ressaltar que a esperança remove o pavor da morte? Quando verdadeiramente esperamos em Deus, quando esperamos em Cristo, nosso Salvador, não há o que temer. Colossenses 1,5 refere-se à esperança guardada para nós no céu. Sabemos que Deus tem um futuro para nós. Sabemos que Ele tem uma promessa para nós. Sabemos que temos esperança para o futuro, porque o Senhor Jesus vive em nós agora. A ressurreição de nosso Senhor é a base de nossa esperança, a remoção de nosso pavor da morte. Outra coisa que pode ser dita a respeito da esperança é que ela é segura. Nada precisa tirar-nos a confiança ou roubar-nos a esperança. Hebreus 6, 17 e 18 declara que nosso forte alento e a esperança que nos está proposta descansam sobre duas coisas imutáveis: a promessa de Deus e o juramento de Deus. Em outras palavras, nossa esperança é segura porque Deus fez a promessa e confirmou-a com o juramento. Quando é que nossa esperança se cumprirá? Quando Jesus voltar? Tito 2,13 fala, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Com a volta do Senhor, nossa esperança finalmente se realizará. A esperança do crente. Não poderíamos deixar as considerações sobre este tema sem examinarmos 1 João 2,27 a 3,3, um dos grandes trechos sobre a esperança. Descobrimos aqui 5 características da esperança do crente. A esperança do crente é assegurada pelo permanecer em Cristo. Ao falar sobre permanecer, João está se referindo à salvação, apresentando-a como um constante permanecer em Cristo, o que caracteriza o verdadeiro crente. Este conceito procede das palavras de Jesus. João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Os verdadeiros discípulos permanecem. O que nos assegura que o crente permanecerá? Não o que, mas quem? O Espírito Santo. Uma paráfrase de 1 João 2,27 talvez diria assim: o Espírito Santo foi dado a vocês e ele permanecerá em vocês para que não tenham necessidade de professores humanos, mas, visto que o Espírito lhes ensina todas as coisas e que ele é verdadeiro e não mentiroso, assim como ele já tem ensinado, vocês permanecerão. O Espírito Santo é um detector interno de mentiras. O Espírito Santo reside em nós e é um ensinador da verdade. Ele habita em todo crente e evita que este abandone a verdade. Chegamos agora no versículo 28. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. João está dizendo, sejam verdadeiros crentes, sejam realmente cristãos genuínos. Aqueles que permitem que o evangelho habite neles permanecerão no Filho, no Pai e no Espírito e assim continuarão em Cristo. Coopere. Não estamos isentos da responsabilidade. Muitos são os versículos que nos ensinam. Eis aqui o Deus que fez por você, agora faça-o você mesmo. Compare Judas 21, 24 com João 17,6 e 2 Timóteo 4,7. Os privilégios apresentados nas Escrituras jamais anulam as responsabilidades, apenas as aumentam. O nosso permanecer em Cristo é garantido pelo Espírito Santo, porém não estamos livres de responsabilidade. Quando o Espírito é outorgado a nós, não nos isenta da responsabilidade nem nos torna irresponsáveis. Ele não veio a nós com o propósito de nos tornar indiferentes,
mas para fazer-nos mais diligentes e mais fiéis, ligando-nos mais ainda às coisas que sabemos ser verdadeiras. Temos de manifestar disciplina para nos conformarmos à obra e à vontade do Espírito em nossas vidas. Quando a Bíblia nos ordena andar no Espírito, isso significa que precisamos nos comportar de conformidade com a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Por exemplo, o Senhor disse a Pedro, em Lucas 22:32, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Isso guardou Pedro, mas alguns instantes depois Jesus olhou para os seus discípulos e declarou, orai para que não entreis em tentação. Em 1 Coríntios, Paulo diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Eles poderiam ter dito, ótimo, Deus dará um jeito nas coisas, Deus cuidará dos problemas, Ele está no controle. Mas o próximo versículo diz, fugir da idolatria. É outro paradoxo. A operação interior da graça de Deus nunca deixa de lado a exortação. Nunca aceite a soberana operação de Deus em sua vida como desculpa para indolência, inatividade ou indisciplina. Quando ele vier. Voltemos agora ao nosso texto de 1 João e leiamos. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Capítulo 2, verso 28. Essa é uma afirmação tremenda. Não haverá um crente sequer que, permanecendo em Cristo, ficará envergonhado quando Jesus voltar. Os erros de nossas vidas serão resolvidos com o sangue de Cristo. A palavra confiança literalmente significa ousadia. Jesus voltará e poderemos ter ousadia quando ele vier. Apocalipse 22:12 diz, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Jesus voltará para recompensar sua igreja pelo seu serviço. Isso é maravilhoso. Deixe-me mostrar alguns versículos que expliquem aquilo que denominamos o Berna, ou seja, o trono de julgamento de Cristo. 2 Timóteo 4, versos 6 a 8, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo de minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça que está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia? O dia em que Cristo se manifestar à sua igreja. Paulo continua no verso 8. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eles amam a vinda de Cristo de tal forma que o servem. São cristãos, são crentes, são permanecedores e serão ousados ao receber o galardão. Galardoados. Verifique 2 Coríntios 5:10 e leia. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nossa Bíblia utiliza as palavras bem ou mal, mas o verdadeiro significado é traduzido por útil ou inútil. A fim de compreendermos isso, vejamos um trecho paralelo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecermos a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através de fogo. Madeira, feno e palha não parecem referir-se a pecado. Pelo contrário, essas palavras falam das coisas inúteis que fazemos que têm poucas consequências. Não são más, apenas inúteis. Todas essas coisas neutras serão queimadas. O que restar serão apenas as atitudes e ações que foram realizadas totalmente por amor a Cristo, e por estas receberemos galardão. Tais atitudes e ações serão recompensadas. Uma vez que isso é verdade, devemos ser tardios ao tentar julgar as obras dos outros. Essa não é uma tarefa nossa, é dele. Portanto, nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4:5. O que é que cada pessoa receberá no tribunal de Cristo? Louvor da parte de Deus. Quando Jesus voltar, nós que permanecemos teremos confiança.
Quando ouvirmos confiança, porque Cristo resolveu o problema do nosso pecado, queimou toda a nossa palha e deixou apenas aquilo que poderá ser recompensado. A palavra confiança literalmente significa ousadia ou liberdade de falar. É a mesma palavra usada em Hebreus quando somos convidados a nos achegarmos com ousadia perante o trono da graça. E temos essa mesma ousadia na oração. 1 João 3:21. A mesma confiança, a mesma ousadia com a qual entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, permite que nos apresentemos ante o tribunal de Cristo sem timidez, porque permanecemos nele. É claro que, quando Cristo se manifestar, haverá muita vergonha daqueles que não permaneceram em Cristo, aqueles que não eram crentes. Para saber quão envergonhados eles ficarão, leia Apocalipse 6, versos 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustentar-se? A chave para isso se encontra em Marcos 8,38. Jesus disse: Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier da glória de seu Pai com os santos anjos. Quem se envergonhará quando Jesus voltar? As pessoas que sempre tiveram vergonha dele e de suas palavras. Sem culpa. Os verdadeiros crentes, aqueles que permanecem em Cristo, não ficarão envergonhados. De fato, serão encontrados isentos de culpa. 1 Coríntios 1,8 nos diz que seremos confirmados até o fim, para sermos irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Não apenas isso, mas também não teremos qualquer mácula ou ruga a manchar a nossa aparência. Que maravilha! Você quer mais provas? Colossenses 1:22 diz que Cristo padeceu a morte a fim de apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 3:13 afirma: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Temos uma grandiosa esperança garantida pela nossa permanência em Cristo. Este é o principal ponto que João queria que observássemos.